Primeiro erro, chamar o cliente de senhor, senhora, dona, moça e por aí vai. Ah, pois é. Jonathan, mas isso é um sinal de educação. Chamar o cliente de senhor, de senhora. Sério que tu acha isso educado? Sério que tu acha chamar, às vezes, uma mulher de 28 anos de senhora, porque tu não sabe o nome dela, ou quem sabe tu esqueceu? Sério que chamar uma pessoa de dona, ou a empregada de moça, tu acha isso legal? Quando tu entra dentro da casa do cliente, eu vou te dizer bem a real, não é legal. Não é legal e é um erro. E é um erro tão forte, que passa batido. Porque às vezes não te chamam pelo nome, porque às vezes não me chamam pelo nome. Sabe por que eu estou falando isso? Observa, Roberto, eu estou falando o teu nome agora para ti que está aqui no Instagram, me vendo agora, que entrou agora. Luiz, papel, eu estou falando o teu nome. E na hora que eu estou falando o teu nome, presta atenção, que este nome soa forte para ti. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que quando chama a pessoa pelo nome, não é só um gesto de educação, mas tu tá falando a palavra, tu tá emitindo o som mais importante que existe na vida dela, o próprio nome. É o som mais agradável para o cérebro daquela cliente que tu quer agradar, que tu foi fazer teu serviço ou trabalho. Sabia disso? Sabia disso? Quando fala o nome do cliente, o cliente é Daniel. Daniel, onde é que a gente vai fazer a instalação do papel? É nessa parede aqui? Tem mais algum detalhe onde queira que eu faça a instalação? Porque, Daniel, pela quantidade, eu acho que esse papel de parede é o suficiente. Tu entende a diferença disso do que dizer assim pro teu cliente, dona, senhora, como é que vai ser a instalação? Ô, senhora, tu não tem uma vassoura para emprestar, senhora? Onde é que a senhora quer que eu coloque o papel? Sabe o que mostra isso? Sabe por que isso é um erro tão grande? Porque mostra o despreparo do prestador de serviço em saber como atender o cliente dele. E agora só para te ficar atento, tá? Presta atenção no que eu vou te dizer. Presta atenção no que eu vou te dizer. Tu acha que trabalha com papel de parede, trabalha com prestação de serviço, né? Tu é instalador profissional. Por que tu tá tendo o resultado que tu tá tendo? Tu domina a técnica perfeitamente, perfeito? E por que tem um outro instalador que às vezes pode saber menos que tu na instalação, mas ganha mais que tu? Já parou para pensar nisso? Que existe? Isso existe? Será que é injustiça? Será que o mundo é ingrato? Quais são os pontos que tu precisa amarrar e absorver conhecimento para fazer o teu negócio crescer? Será que é só aprender a cortar melhor, passar cola melhor? Será que é só saber como... Tu já não sabe? Tu mesmo, o cara que é profissional, já diz que sabe, já diz que entende. E por que não ganha o dobro? Por que não melhora o seu resultado? Vocês não já pararam para se indagar sobre isso? Estou fazendo uma provocação, tá? Estou fazendo uma provocação. Porque o fato é, até onde que vai o conformismo? Até onde vai estar do mesmo jeito sempre? Tu tá com os mesmos problemas? Ah, cara, tô sempre com o mesmo problema. Quando tu tá, eu só quero que tu fique presente quanto a isso. Fica um parênteses aqui nisso que eu tô falando para tu poder entender, tá? Se os teus problemas não estão mudando, significa que tu estás estacionado no teu negócio, sendo ele de papel, de parede, no que seja na tua vida. Você está sempre com o mesmo problema, tu não está resolvendo eles. Porque quando tu resolve esses problemas, tu tem novos problemas. E é legal ter novos problemas. Problemas diferentes. Faz sentido? Tanto é que se tu vai começar do zero e tá aqui comigo, às vezes o cara fica meio reticente. Ah, eu não vou entrar nisso aí porque vai me dar muita dor de cabeça até aprender e fazer, não é assim? Mas é só que é um novo problema. Tu precisa identificar que um problema é uma oportunidade de crescimento. Faz sentido? Então pega a visão comigo.
Erro fatal aqui, ó. Chamar o cliente de senhor ou de senhora, ou de dono, ou de moço. E aí tem aquela parada, né? Tem aquela parada que é o seguinte, às vezes, e é isso que eu acho uma coisa bizarra, né? A gente, prestador de serviço, quer ser valorizado, né? A gente, prestador de serviço, quer bater no peito, dizer que... porque o cliente não valoriza a gente, porque só pede desconto, cada vez estão chorando mais. Mas é engraçado, que às vezes tu te sente deslocado, ou acha que está fazendo um subemprego, sabe o que acontece? Quando tu vai fazer o trabalho na casa do cliente, tu diminui a empregada que está lá. Mas tu não diminui de propósito. Tu diminui porque é um processo automático, baseado na história que tu já teve. Jonathan, não estou entendendo nada. Sim, às vezes, tu sabe o nome do cliente. Agora, por que tu não sabe o nome da empregada? Por que tu não sabe o nome de todas as pessoas dentro da casa, todos os prestadores que estão lá? Por que tu não pergunta o nome? Quando tu vai pedir alguma coisa para a empregada, eu posso usar o tanque ali para enxugar o pano? Por que tu não pergunta qual é o teu nome mesmo, por favor? A pessoa vai te falar o nome dela, ou o apelido dela, como ela gosta que chame ela. Por que tu não pergunta isso? Se tu quer ser valorizado, se tu quer ganhar mais, se tu quer ser importante, por que tu não faz o outro primeiro se sentir importante? Por que o prestador ele começa a terceirizar os problemas e ele é vítima de tudo? Por que ele não pode se tornar protagonista das coisas? E aí quando tu para analisar o comportamento que gera um atendimento espelhado a esse comportamento, o que eu quero dizer? Se tu te comporta mal, tem hábitos ruins, não entende o que é uma prestação de serviço acima da média, tu entende que o atendimento segue aquela mesma linha de comportamento e aí o resultado não vem. Aí ele olha para o lado, olha para o concorrente, por que esse concorrente está tendo esse resultado? Por que esse cara está ganhando 4 vezes mais que eu? Por que esse cara cobra R$150 o rolo e eu estou cobrando 100? Por que esse cara faz um trabalho tão perfeito, tem parcerias com vários arquitetos e eu não? Será que é a técnica? Será que é a técnica? Não que a técnica não seja importante. Pelo contrário, mas é só para te fazer, só um parênteses para te ficar ligado. Faz sentido? Então o que acontece? Esse é um erro fatal. Faz muita diferença? Faz. Quando tu começa a chamar a pessoa pelo nome, ela vai te enxergar com outros olhos. De verdade, de verdade. E tu fica aqui porque tem porrada de coisa para te implementar amanhã. Isso aqui é conteúdo aplicável para todo dia. Todo dia tu pode aplicar isso daqui. Certo? E se der tempo eu ainda vou falar de bônus, tá? A gente pode até pegar um tema desse daqui que eu tô abrindo aqui e a gente fazer um tema só para uma próxima live, para outra live, certo? Vem comigo. Acho que é assim que escreve. Tratar o cliente com indiferença. Isso aqui é bizarro. Presta atenção, se tu é dono de loja. Tem um dono de loja que tu trabalha, manda para ele. Manda pro dono da loja. Manda pro teu representante. Manda pro prestador de serviço, na tua equipe de pintura que tu tem. Pega essa live e despeja para essas pessoas. Porque isso aqui não é só para quem é instalador de papel, tá? É para todo mundo que trabalha com gente. Todo mundo que trabalha com gente precisa ficar esperto quanto a isso que eu tô falando. Que tá deixando dinheiro na mesa. Se tu não tá pegando ele para ti, tem alguém pegando, porque ele não fica na mesa. Certo? O que é tratar o cliente com indiferença? O que é tratar o cliente com indiferença? Muita gente está se dando de conta disso já, tá? Muita gente já está se dando de conta. Mas o que acontece? O instalador, o que ele faz? O instalador de papel de parede pega, entra na casa do cliente, porque ele é um instalador, né? Tem pouca gente na cidade dele, ou ele é um bom instalador. Ele entra na casa do cliente, presta atenção, presta atenção. Ele entra na casa do cliente, muitas vezes ele quer ser o centro das atenções. Como assim o centro? Ele quer chamar a atenção para ele? Não, não é assim. Não é dessa forma como eu estou verbalizando. O prestador de serviço entra lá como se ele fosse o cara. Ele não está nem aí para o cliente.
Ele não tá nem aí para ninguém, ele foi fazer o trabalho dele. Sabe aquele cara que chega na obra assim, chega lá, chega aqui, olha, olha, não que ele é metido, não é o perfil do cara, é o comportamento dele, não é o perfil. Separa as coisas, tá? Uma coisa de perfil, outra coisa de comportamento. Ele entra, ele tem um lugar para trabalhar, tem que colocar um papel ali. Ele entra, ele mal fala com a cliente, não escuta a cliente, vai lá e começa a executar o trabalho na dele, quieto. Não puxa, não é questão de puxar assunto não, mas ele não tem o mínimo de sensibilidade para entender quais são as necessidades do cliente. O que é que eu quero dizer? Será que tem alguma coisa a ver, Jonathan? Será que isso é bom? Será que isso é ruim? Não é uma questão de ser bom ou ruim. É uma questão de ser obrigatório. O instalador, o prestador de serviço, entender quais são as dores, quais são as necessidades do cliente. Porque o cara, como é que esse cara trabalha? Sabe o instalador dos anos 80, anos 90? Não por causa da idade do cara, mas o pensamento aqui dentro, ele está com aquele jeito de trabalhar como prestação de serviço de anos atrás. Como é que o instalador entra? Na casa do cliente, ele entra lá na dele, larga as coisas onde ele acha que tem que largar, é aqui que tem que colocar, vou colocar, e vira as costas e o mundo que se vire. Sabe o que acontece? Esse cara está sendo um detrator da pessoa que indicou ele. Ele está fazendo um desserviço para a loja, ele está fazendo um desserviço para todos os envolvidos. Porque ele não está vendendo nada. Quando eu falo vender, não é, quer comprar, quer comprar. Todo movimento que gera uma experiência positiva dentro da casa do cliente, o cliente vê como bons olhos. E tem um prestador que tu vê que ele chega na dele, faz o trabalho dele quieto ali, e só, não que tu precisa verbalizar muito, mas que faz o trabalho dele, sempre na dele. Não importa que os outros façam, não, mas eu tenho que fazer isso aqui, eu só vim colocar meu papel. Não. Mas cara, tu não consegue esperar porque eu preciso botar uma luminária. E esse pontinho tu consegue recuperar? Não, meu negócio é botar o papel. Não, meu negócio é fazer isso aqui. Isso aí não é comigo. Nada é com o cara, tudo é com os outros que se virem. E mais que isso, o instalador, ele acha que ele é o cara. Sabe quando ele diz, mas eu sou um instalador? Eu que sei. Sabe quando o cara ergue o queixo e cruza por cima de todo mundo, inclusive do cliente que está pagando ele? Esse tipo de profissional corre um sério risco de começar a ficar sem trabalho. Corre um risco de ter as vendas diminuindo. De verdade. Porque ele não está conseguindo ver o todo. Não consegue ter uma visão 360. E isso é um perfil, isso é característica no comportamento de um cara que não vai conseguir. Se ele não mudar isso, e eu estou mostrando aqui, ele vai ter dificuldade de ter um volume gigante de trabalho para fazer o que quiser da vida dele. Ele vai ficar refém do próprio comportamento. Faz sentido isso que eu estou falando? Vocês já viram profissional assim? Como é que vocês não entram nas obras, nas reformas e tem gente assim trabalhando assim? Tem direto. Então essa ideia do cara entrar, só pensar nele, tu vê na cara, tu vê na hora que o cara está trabalhando, já vê, o cara não está nem aí. E isso é péssimo para o negócio. Isso é um erro gravíssimo. Já ouviu? Fala essa frase às vezes? Vocês falam essa frase ainda? Não está pronto ainda. Não, mas isso aí não está pronto. Mas isso aí, mas depois some. Quem é que nunca ouviu essas frases assim? Sabe, isso é o típico comportamento do cara que não sabe se antecipar. E o que é não se antecipar? É tu conseguir, tá vendo que tem uma ordem aqui para te ter atenção? Tratar o cliente com indiferença. Quando tu trata o cliente com indiferença, tu não consegue enxergar qual é a necessidade do cliente. Automaticamente, tu não sabe se antecipar, porque tu não sabe dos anseios do cliente. Se tu não tem o mínimo de bom senso de perguntar para o cliente, tu já colocou papel de parede na tua casa antes? Pega a visão. Olha essa pergunta. Ele vai te dizer sim ou não. Se ele não colocou, ele tem uma série de dúvidas e anseios que ele está esperando acontecer para te perguntar. Como assim? Ele vai ver, às vezes, o papel meio manchado porque está molhado, ele vai te perguntar. Mas e a emenda, como vai ficar? Ele vai te perguntar. E dependendo da forma como tu vai estar fazendo, tu vai precisar responder. Agora, se tu consegue, como um prestador que pensa de forma estratégica, já pode antecipar essas coisas para ele. Não antecipar já dando desculpa,
dizendo, ó, esse papel é assim mesmo, isso aqui não sei o quê. Não, tu pode simplesmente chegar para ele ao invés de dizer, depois que ele te pergunta, essas manchas vão ficar, essas bolhas vão ficar, tu já pode, antes de começar o teu trabalho, saber quais são esses problemas do cliente com simples perguntas. Tu já colocou papel antes? Tu já viu o instalador fazendo? Tu já viu na casa de alguém o papel sendo instalado? A pessoa vai te dizer sim ou não. E quais são as dúvidas sobre instalação de papel? Ela vai te falar. Tem algum medo, alguma coisa que tu tem medo que aconteça? Ela vai te falar e normalmente ela vai te dizer, eu não queria que os desenhos ficassem desencaixados. Eu não queria que isso acontecesse. O que tu vai fazer, Jesus? Tu já vai explicar para ela todos os possíveis problemas que ela pode reclamar e pode ficar te questionando. Por quê? Porque assim, quando estiver acontecendo, ela vai ter lembrado de ti, quando tu falou lá no começo. O que eu quero te dizer? Se tu fala para cliente, olha só, esse papel de parede, imagina que tu pega um papel de parede branco, certo? Pega um papel de parede branco lá, e aí passou cola, ele fica aquele meio manchado, ele escurece um pouco quando tá passando cola, tá? Tá colocando e aquele papel começou a ficar manchado na parede, que é o processo de secagem. A pessoa vai vir e vai te perguntar. Só que, tu vendo que é um papel de parede branco, olha, tu sabe que esse papel de parede branco, ele pode ficar com algumas marcas enquanto eu estou instalando. Até o processo de secagem, ele começa a ter um tom de cinza e um tom de branco. Então tu vai ver, eu não quero que isso te assuste, porque é bem comum às vezes, e tu pode já dizer como ela vai se sentir. Tu pode dizer para ela, olha só, porque normalmente às vezes os clientes até se assustam quando vê esse papel. Mas é uma característica desse material mudar de cor enquanto eu estou instalando. Tudo bem para ti? A pessoa vai te falar, sério que vai ficar assim? Sim. Que bom que tu já tá me falando, porque se eu visse eu ia entrar em desespero. É assim que acontece. Agora, se tu consegue verbalizar isso, fica claro para a pessoa que tu entende do que tá falando, não é uma surpresa. Porque depois de acontecer, tu começar a justificar o que que tá acontecendo, é mais difícil de acreditar. Mostra, se tu fala depois, que tu não tá tão preparado. Não é tecnicamente, é preparado para lidar com o cliente. Faz sentido? Entende a diferença de uma coisa para outra? Então, quando tu antecipa para ela, tu mostra que tu estás preparado e tu é um especialista naquilo. Tu já antecipou, não uma frustração, um problema para ela, mas tu já antecipou que aquilo poderia acontecer e fazia parte do processo. A pessoa sente mais confiança em ti quando tu consegue antecipar essas situações. Entende? Faz sentido? Você trabalha com serviço, faz sentido isso que eu estou falando? Comenta comigo, bota no comentário para mim. Tenho 5 milhões de pessoas no YouTube e eu não tenho um boa noite. Meu Deus do céu, sério? Ou tenho boa noite? Não, tem sim. Eu que estou no lugar errado. Claro, o Mário Alex. O Mário Alex está sempre aí. Agora, os outros 4 milhões de pessoas comentam. Eu quero um oi no YouTube. Eu quero. Agora, pega a visão. Isso aqui é o erro número 3. Então, tu precisa antecipar situações. Até porque, quando tu faz isso, tu antecipa e faz perguntas para o teu cliente, sabe o que acontece? Tu consegue sentir qual é o perfil desse cliente. Se é uma pessoa mais ansiosa, se é uma pessoa mais tranquila, se é uma pessoa que sabe que é um prestador de serviço, está ali prestando, né, trabalhando e vai receber aquele tipo de trabalho. Isso te deixa na frente dos demais. Se tu consegue te antecipar com perguntas para que, na hora que está trabalhando, executando, o cliente não fique desesperado, porque a sensação do cliente, às vezes, quando está fazendo e começa a dar errado, ele fica agoniado. Ele acha que está dando problema, ele acha que vai estragar tudo. E aí tu vai dizer para mim, Jonathan, mas não vai. Não interessa, o teu cliente acha que vai. E é isso que importa. Quando tu começa a sair da tua posição, começa a te colocar no lugar do cliente, aí as coisas fazem sentido. Aí tu começa a ter resultado melhor do que tu tem hoje. E é só o conhecimento que pode te dar esse tipo de resultado. É tu expandir a tua mente, porque depois tu recebe uma determinada informação, a tua mente expande. E ela não volta mais ao tamanho normal. Então hoje, aqui, nessa aula que a gente está tendo, tu está absorvendo conhecimento que expande a tua mente, ela não volta ao tamanho normal. É diferente de tu ver Netflix e chorar, se emocionar no final, que amanhã tu vai trabalhar, não faz diferença nenhuma para ti.
Agora faz mais sentido ainda, né? Ó, erro número 4, vem comigo. Mais caro. Botei bem assim para ficar bem didático, tá? Para não ter enrolação. Né, Adilson? Ó, isso aqui é a maior... Eu vou falar, vou exagerar, tá? Isso é uma babaquice, tá? Isso é instalador. Na cara dura, tá? No peito, assim. Aguenta essa, instalador. Superestimar o produto mais caro. Isso, o que que é? É quando o instalador vai colocar um papel de parede e aí ele vai botar um papel de parede que é do Roberto Cavalli. Ou é o papel de parede da Van Gogh. É um papel de parede da, sei lá, do caramba, que custa lá, o papel de parede normal está custando 300, esse papel de parede está custando R$1.000. E aí o cara enche a boca para falar que colocou um papel de parede, porque o cliente comprou, e esse papel eu vou ter que cobrar mais, porque o cliente pagou R$1.000 no rolo. Nossa, esse papel de parede de tal marca, eu vou ter que cobrar tanto dele, porque esse papel custa R$5.000. Ou, por exemplo, tem painéis fotográficos, painéis digitais em papel de parede que custam R$10.000. R$10.000. E é um painel. Aí o cara usa como critério de orçamento o valor da venda do material. Ah, esse papel custou 10 mil. Ah, não, então eu vou cobrar 2 mil. Caramba! Eu não entendo isso. Isso é um erro gravíssimo. Por quê? Tu tá querendo botar preço no teu negócio baseado no que o cliente gastou. E o critério não é esse. Por que que não é esse? Porque se fosse assim, quando o cliente for botar, por exemplo, um papel de parede que ele comprou na liquidação a R$60, vai cobrar quanto? R$10 para colocar? Tu não pode ter 2 pesos e 2 medidas no teu negócio. Tu não pode pegar e se empolgar para fazer um trabalho melhor porque o papel de parede de tal marca custou mais caro. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque tu segue batendo na tecla de não focar o cliente. Tu não está te colocando no lugar do cliente. Esse papel mais caro, esse cliente que teve condição de pagar isso, não é mais importante. Tanto o papel quanto o cliente, eles não são mais importantes que um cliente que comprou um papel de parede que gastou R$200 em 2 rolos e quer que tu coloque. Os dois têm a mesma importância. Os dois compraram o papel que eles gostaram e podiam pagar. Sabia? De verdade. O valor do papel é só o valor do papel. E eu vou dizer um exemplo, tá? Eu, Jonathan de Lima Oliveira, durante muito tempo eu não sabia quanto custavam os papéis. E o que menos me importa é quanto o cliente pagou pelo papel. Para mim não me importa a marca, para mim não me importa nada. O meu valor é o mesmo. Tanto para colocar um Decorize, um Rubinex, quanto para colocar um papel de parede Van Gogh. E não porque é barato, é porque eu cobro muito bem. No Brasil, eu tenho um dos valores mais altos do Brasil. Um dos valores mais altos do Brasil. E os meus alunos estão aumentando os valores. O cara sai de 50 para 100. O cara sai de 70 para 100. O cara sai de 90 para 140. Por quê? Porque tem estratégia, processos bem definidos para a pessoa querer te pagar mais. Não é tu que vai querer cobrar. Aumentar o preço é uma consequência de uma série de processos e métodos que tu consegue entregar de transformação para o teu cliente. Então, quando tu superestima um produto mais caro, vou botar o papel de parede do Roberto Cavalli, então vou cobrar tanto. Poxa, não, tem que cobrar por causa do tamanho do rolo. O rolo tem tal tamanho, esse papel de parede eu cobro por tanto. Não tu pegar e sair cobrando, esse papel agora é do famoso não sei o quê. Caramba, o valor é o mesmo. Até porque é bom tu não saber quanto custa. Tu precisa entregar o teu melhor em qualquer tipo de papel. Não só no que é mais caro. O mais barato, então tu larga os porcos. Não pode ser assim. Uma loja não quer que tu faça isso. Porque para cliente, a loja
O cliente foi comprar papel de parede na loja, certo? Ele chegou lá e comprou papel. Ele escolheu 2 do Roberto Cavalli, 2 da Van Gogh lá, importado, caramba, e escolheu lá para o outro quarto lá o mais simples, porque ele gostou da estampa. Ele quer estampa. Às vezes o preço ele vai ver depois. Ah, ele pode ou não pode pagar. Mas o impacto de transformação que ele quer é o mesmo. Faz sentido? Então, tecnicamente, para nós é legal a gente discutir sobre marca, sobre se é bom, se é ruim, se é melhor, se é pior. Para o cliente, não. E se tu para de focar o cliente na hora de prestar o teu serviço, tu começa a torrar dinheiro. Tu não ganha o que tu deveria. Faz sentido? Então, essa coisa está discriminando. Ah, esse produto é maravilhoso. Ah, vou fazer um trabalho ótimo. Caramba, tia, mas que pensamento pequeno, isso é um pensamento mesquinho. Então, se por eventualmente aí na tua cabeça, lá no eu mais profundo dos teus pensamentos, tu tá com isso aí, já começa a dizer, cara, é mesmo. Né? Não me contraria, tá? Não me contraria. Eu quero que tu pense o seguinte. Para tu conseguir evoluir e melhorar, tu precisa te permitir fazer o seguinte. Tu precisa saber e te permitir estar errado naquilo que tu acha que está absolutamente certo. É o único jeito de evoluir. Às vezes tu acha que está absolutamente certo. Não, eu tenho absoluta certeza de tal coisa. Será mesmo? Não dá para quebrar isso daí? Será que não é aí que pode estar travando o teu negócio de conseguir fazer ele mais para frente? Às vezes é exatamente ali. Vem comigo pro erro número 5. Vamos para a nossa cola aqui? Ó, e o erro número 5, pega a visão, hein? Pega a visão, instalador. Pega a visão, instalador. Vem cá comigo. Erro número 5. Ferramentas. Essa aqui é clássica, hein? Por cima dos móveis. Ah, sério? Ferramenta por cima dos móveis. Quem nunca, hein? Quem nunca? Quem nunca larga ferramentas em cima dos móveis? Isso é um erro tão grande, é tão forte, tão grande o instalador comete esse erro, que ele acha que não está errado. Ele larga o próprio papel de parede em cima. Até vou botar aqui, ó. 5.1. O que é 5.1? Segura aí. A gente tem, além disso, ó, lixo espalhado. E 5.2. Lixo espalhado. E 5.2 a gente tem papel de parede direto no chão. Vou botar aqui papel no chão. Isso aqui chama-se experiência. Não é experiência, eu tenho experiência. Não, é a experiência que tu gera para o cliente ao consumir teu produto ou serviço. O que eu estou querendo dizer? Ferramenta em cima dos móveis. Tu acha que o teu cliente gosta de ver? Tu acha que teu cliente gosta de ver chave de fenda em cima do móvel laqueado dele, em cima de uma estante? Tu acha que ele gosta de ver uma espátula de aço em cima de uma prateleira? Ele não gosta. Às vezes ele está acostumado com aquele nível de prestação de serviço e não dá bola, porque ele quer que seja executado e que tu suma dali o mais rápido possível. É assim que acontece. Lixo espalhado, às vezes o instalador vai fazer o trabalho e começa a fazer uma bagunça na casa do cliente. É resto de papel para um lado, é um pedaço de papel no outro lado, é um pedaço para lá, outro pedaço para cá. É lixo espalhado, o cara começa a raspar a parede, lixar, não varre no meio do trabalho. Não, aí começa lá em cima, ó. Não, mas não tá pronto ainda, eu vou varrer no final. Isso eu vou limpar depois. Isso, aquilo. Sabe o que o cara começa a fazer? No final ele começa a encher o cliente de desculpa e para de entregar o resultado. É isso que acontece. E a ferramenta por cima dos móveis é clássica. Ou às vezes em cima do sofá. O cara chega lá, tem 3, 4 coisas em cima do sofá. Caramba, às vezes o sofá custou 20 mil reais do cliente. E tu tá lá com uma chave de fenda lá.
Ou vai desmontar uma coisinha em cima de uma bancada, larga as coisas em cima da bancada. O cliente tem horror disso. E a maioria das vezes ele não fala. E é uma falha grosseira. Agora, outra coisa, papel de parede direto no chão. Parece normal, né? Parece super normal largar o papel de parede direto no chão. Não, eu largo no chão, aqui abre. Ó, vamos combinar o seguinte. A nossa aula aqui, ela não é para quem quer continuar na média. Tá fazendo sentido? Não é para te ser mais um. Essas coisas aqui todo mundo faz. A maioria dos instaladores comete todos esses erros, às vezes em conjunto. Eles embalam isso como a embalagem, como se fosse a capa do produto deles, ou do serviço. O fato é que essa aula aqui, ela não é para pessoas comuns. Ela não é para ti que quer seguir com o mesmo resultado. Então, quando eu trago, por exemplo, que largar o papel de parede no chão é um erro se tu quer evoluir e melhorar. Outra coisa é largar o papel em cima do móvel, tá colocando papel e aí bota um em cima da cama, larga em cima do sofá, larga em tudo que é lugar papel, cada canto tem um papel. É um erro. É errado sim. Não se pode largar papel de parede em qualquer lugar. E quando tu larga o papel de parede no chão, presta atenção, o cliente foi lá na loja, escolheu o papel, comprou o papel, e aí a moça da loja entregou o papel de parede para ele, ou tu mesmo vendeu o papel, foi lá, e tu pediu para tomar o máximo de cuidado, o papel de parede excelente, qualidade, e aí tu vai e larga no chão da cliente. A própria cliente sabe que o chão dela naquele dia não estava tão limpo. E tu acha normal, só que eu vou te dizer, o instalador, né? O instalador acha que por 10 anos, 15 anos ele fez assim, que se continuar assim tá bem. Não é isso que vai mudar o resultado dele. Faz sentido? Não, mas não é isso que importa pro cliente. Agora tu presta muita atenção no que eu vou te falar na sequência. Pega a visão que eu vou te trazer mais pra frente aqui. Vai mudar a forma que tu enxerga o trabalho. Porque a grande verdade é que o instalador não enxerga. O prestador de serviço, eu também demorei para cair a ficha. Eu tive que ir descobrindo o caminho. Tive que descobrir o caminho. Sabe por quê? Porque o resultado não melhora quando tu não consegue enxergar o que é importante para o teu negócio dar certo. Para melhorar o teu próprio negócio. Vem comigo no erro 6. Segura aí. Erro número 6. Foco total na técnica. Essa aqui é barbada, né? Foco total na técnica. O instalador, o que ele faz? E aí vem a tonelada em sequência. Lembra que eu falei que ele é diferente com o cliente? E ele tem o foco aonde? Na técnica. E o foco na técnica é um gravíssimo erro. Gravíssimo erro do instalador. O prestador de serviço, seja tu, eu sou pintor. Eu sou... Não importa o que tu seja, tu trabalha com prestação de serviço. Não me interessa. O que acontece? Tem duas coisas que tu precisa entender quando a gente está falando em prestação de serviço, tá? Quando tu entra na casa do cliente, tem duas grandes áreas que se trabalha na hora de tu prestar um serviço. É a parte técnica, que é o que tu domina intrinsecamente, é por isso que tu tá ali, não é verdade? Para executar a instalação do papel. E outra coisa que tu precisa entender, instalador, é o seguinte, é o que o cliente enxerga no que tu tá fazendo. Como tu embala o teu trabalho. Entenda que todo o teu conhecimento técnico, todo o teu conhecimento técnico para o cliente não interessa. Sabe por que não interessa? Porque ele interessa para mim e para ti que instalamos.
para o cliente, parece bizarro. Pô, mas se o cara me contratou, Jonathan, tu vai me deixar doido assim, né? O cara me contratou. Porque eu conheço a técnica de colocar o papel. E tu tá me dizendo que não interessa isso para ele? Alguma coisa tá errado. Ou tu tá errado ou o cliente tá errado. Ninguém tá errado. O fato é que o instalador, ele gosta tanto de colocar... Tu não ama colocar papel? Tu ama colocar papel. Se tu que vai começar na área, tu vai te apaixonar muito rápido. Ó, vai ser assim. Só que o que acontece? O instalador foca tanto na técnica que esquece da forma de embalar o trabalho dele. É como se tu construísse um carro e prestasse atenção só no motor, só na mecânica, e esquecesse de olhar o design do carro. Agora, tu acha que o que vende mais é o motor ou é o design do carro? O que vende mais? Eu quero que tu responda pra mim aí. Bota no comentário aí no Instagram. O que vende mais é o motor? O que vende mais? É o motor ou é o design do carro? As linhas, como ele é feito, se ele tem o teto mais inclinado, se tem o teto solar, se as linhas no lado tem aqueles risquinhos. O que vende mais? Bota no comentário pra mim. Comenta pra mim. O que tu acha? O que vende mais? Um motor potente, tecnicamente, com vários cilindros, com 16 pistão, com válvula não sei do que, ele é elétrico. O que vende mais? É o motor do carro ou é as linhas? É o design do carro? Quero ver comentário, comenta comigo. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando o instalador entra na casa do cliente, ele é focado. Tendencialmente, ele quer mostrar que entende tecnicamente do assunto. Só que entender tecnicamente do assunto não faz diferença para o cliente. Por quê? Porque toda parte de comunicação em nível técnico, ele serve apenas de instalador para instalador. Para um cliente, isso não faz diferença. Agora, o que faz diferença para o cliente? Qual é a diferença para o cliente? É tudo que não é a técnica. Presta atenção nisso. Fica atento a isso. Tudo que tange a técnica é relevante para o cliente. Tudo, mas tudo. Desde a forma como tu atende o telefone, desde a forma como tu entra na casa do cliente, que tu chama ele pelo nome, que tu trata o cliente de uma maneira especial, que tu sabe antecipar o que vai acontecer para gerar uma experiência, ele não ficar tão ansioso vendo as coisas ruins acontecer. Mais que isso, tu não tem preconceito com o produto que ele tem, sendo caro ou barato, vai fazer da melhor maneira possível. A forma como tu te apresenta, como tu olha para o teu cliente, como tu recebe, às vezes, uma crítica dele, aqui tu consegue dar uma melhorada. Tudo isso ele vê, onde é que tu larga as ferramentas, se o chão tá limpo ou não tá, tudo ele vê, porque acredite, se tu tá errando tecnicamente, ele não enxerga. Ou outro instalador enxerga, o cliente não vê nada da tua técnica, e ele nem faz questão de ver. Agora ele vê se tu tá sujo, se tu tá limpo, se tu tá fedendo, se tu tá cheio com mau hálito. Cara, não dá, tchê. Não é absurdo chegar no cliente, tem um cara fedendo a asa no negócio de serviço, tchê. Tomei banho, filho. Tá na live, tá vendo que eu tô na live, eu tô cheiroso? Ah, Jonathan, mas eu sou um prestador de serviço. Cacete, vai passar eternamente do mesmo jeito, tendo o mesmo resultado. Não funciona assim. Uma loja não te indica assim. Se não te apresentar bem, acabou que ela vai de chinelo, de bermuda. Regata. Tu usa regata. Tu usa regata. Para agora de usar regata. Não dá, né, tia? Tu não tá na praia. Tu é um prestador de serviço. Agora, cuidado quando tu fala que tu é um prestador. Tu sabe que é, mas tu não é só um prestador. Se tu é dono do teu negócio, tu precisa ser um estrategista, tu precisa enxergar o teu negócio de maneira estratégica. Porque senão tu vai cair na vala comum. Tu vai te tornar igual e apenas suficiente. Só o cara que é só o suficiente não é o suficiente. Se tu faz só o suficiente, só dá dor de cabeça pro teu cliente e dor de cabeça para ti. Só te deixa mais ansioso, tu não sabe o que está acontecendo no teu negócio, tu não sabe nem para onde tu quer ir. Essa é a grande verdade. Fica atento quanto a isso.
Então, sai do foco da técnica. Agora, Jonathan, então eu não preciso melhorar meu trabalho tecnicamente? Sim! Tanto é que eu tenho um método revolucionário de como executar trabalho de instalação. É revolucionário, não existe nenhum outro lugar no mundo que eu ensino. Os alunos estão aí de prova. Jonathan, mas eu já sei. Sério. O Alexandre Nesti, que é meu aluno, ele ficou até receoso, né? Até receoso. Jonathan, eu achei que, né? Cara, eu vou ver o que vai acontecer, né? Ele tinha certeza que queria fazer, se aprimorar e evoluir. E depois, quando a gente se reuniu, até a live a gente fez junto, ele disse assim, Jonathan, eu achava que sabia. Hoje eu sou um novo, ele já trabalhava 6 ou 9 anos com papel de parede. Ele disse, eu achava que sabia, eu achava que eu era instalador. E hoje eu posso falar com certeza. Hoje eu instalo papel de parede. Hoje eu sou um novo instalador. Hoje eu não mancho papel de parede na frente de cola, eu não sujo o papel. Hoje a minha emenda é perfeita. E isso é técnica, que precisa ser aprimorada. Mas ele embala o trabalho dele de uma forma que é como tocar a música que o cliente quer ouvir. Já parou para pensar que tu pode não estar tocando a música que o teu cliente quer ouvir? Qual a música que o teu cliente mais gosta? Tu não é para empurrar o que tu gosta pro teu cliente, é para te tocar a música que ele quer ouvir. Quando tu conseguir entender isso, sair do teu corpo, conseguir entender essa parada e te colocar no lugar do teu cliente, que a gente chama de empatia, é difícil, quase impossível se colocar no lugar da outra pessoa, mas pelo menos fazer um exercício, um esforço, saber qual é a necessidade do teu cliente, o jogo vira. Sabe por quê? Porque esse cliente, ele vai encher a boca para falar de ti quando alguém perguntar sobre serviço de instalação de papel de parede. E não é porque tu domina tecnicamente, tu tem o melhor estilete, a melhor ferramenta, porque teu corte de sobreposição ele é maravilhoso. Não, ele só quer, o cliente, a única coisa que ele quer saber é o quê? O que ele espera? Eu quero saber se o papel parede vai ficar com a emenda perfeita. Eu não quero ver emenda. Eu não quero ver mancha, eu não quero ver bolha. Ponto! Agora, isso é o que todo cliente quer. Agora, qual é a frustração do cliente? Já parou para pensar? Todo cliente tem muita frustração em relação aos tipos de prestador que entra na casa dele. É gente relaxada, suja, que deixa tudo esculhambado, não tá nem aí para ele, que são coisas que eu tô listando aqui. E o que acontece? Tu entra lá e faz tudo igual aos outros. Sabe por quê? Porque todo mundo tá fazendo assim. Então é assim mesmo. Não, para com isso agora. Tu pode ter um resultado diferente, pode ter um outro nível de trabalho, noutra frequência. É por isso que às vezes o instalador ganha 1.000 e o outro ganha 10.000. Qual é a diferença? Será que ela é 10 vezes melhor? Não, às vezes são milímetros ajustados aqui, tecnicamente, num método inteiro, num protocolo inteiro do que executar, e o jogo começa a virar, o jogo começa a mudar. Mas tu precisa tomar a decisão de mudar isso logo. E isso aqui é simples de implementar. Faz sentido? Faz sentido para ti ou não faz sentido? Quando tu parar de prestar atenção, não para aí, vamos separar as coisas. O que eu estou falando não é para te não prestar atenção na técnica. A técnica tu domina e tu precisa fazer ela cada vez melhor. Tem níveis e níveis, tem uma frequência aqui embaixo da técnica, e tem outras frequências aqui em cima. O cara daqui de baixo não consegue entregar o resultado tecnicamente que esse cara aqui entrega. Faz sentido para ti? É que nem rádio, estação, ondas curtas, ondas longas, são frequências diferentes. E tu pode escolher subir os níveis de qualidade de entrega do teu trabalho, tecnicamente. É fundamental, é um pilar, é um cerne principal do teu negócio. Agora, para o teu cliente, tudo que tu precisa prestar atenção foge à técnica. Quando tu está executando o teu trabalho, tu precisa estar focado tecnicamente, mas tu tem que estar com uma visão 360 graus, observando tudo o que está acontecendo na tua volta. Se tá as coisas no chão ou não, se o papel de parede está em cima da cama, do sofá, da mesa de jantar, se tá lixo espalhado no chão, se tu tá bem apresentado, se tu vai ter que trocar tua camiseta meio-dia porque tu tá muito suado, se as tuas ferramentas estão muito espalhadas dentro da casa, se tu tá esparramando tudo na casa do cliente, tá gerando pó na casa do cliente, se não tá limpando o chão na hora que tu tá fazendo trabalho, lixando uma parede, tudo isso precisa ser pensado. O cliente, ele só vê isso. O cliente não entende da técnica, ele só vê as outras coisas. E agora tu acha que o que vende?
É a técnica ou as outras coisas? Ele já comprou a técnica, ele quer ser surpreendido com o resto. Te liga, cabeção. Faz sentido? O Adilson entendeu esse conceito. O Adilson esperou um ano para entrar no instalador premium, né, Adilson? E se arrependeu de não ter entrado antes. Ele disse para mim, Jonathan, eu saí de 3, 4 mil e fui para 26. Nossa, será que ele aprendeu 10 vezes fazer melhor? Não! São ajustes. É apertar parafuso no ponto certo. E esses parafusos tu precisa apertar para te poder entrar no caminho de ter mais resultado. Vamos para a sétima? Pega a visão da sétima aqui comigo, ó. Pensar, tá muito aqui embaixo, mas não tem problema, tá? Pensa que vai ser indicado porque o cliente deu ok do serviço dele. O cliente gostou do serviço, e aí o que acontece? O prestador de serviço, ele acha que vai ser indicado. Sério? Isso aqui acontece no Brasil todo, tá? Qual é a forma que tu trabalha hoje no teu negócio? A grande maioria não é por indicação? É verdade, é por indicação, né? É por indicação. E aí o que tu faz com a indicação? O que se faz com a indicação? Por que eu estou questionando isso e provocando isso? Sabe o que acontece? Faz um bom trabalho, executa bem feito o trabalho, o cliente vai elogiar, te elogia no final. O que tu faz com o elogio? Bota ele para dentro. Bota ele para dentro. Fica feliz que o cliente elogiou e vai embora. Isso não traz um bom resultado para o teu negócio. Isso não é saudável para o negócio. Sabe por quê? Porque tu subaproveita o que tu fez no teu negócio. Quando tu entra na casa do cliente, o teu objetivo principal não é colocar o papel de parede. Ah, Jonathan, agora tu me enlouqueceu. Se eu sou instalador de papel, eu vou lá fazer o quê? Isso é o que o cliente quer que tu faça. Mas se tu vive de indicação, tu não tem estratégia para ser indicado? Se tu vive de indicação, tu não pode contar com a sorte para ser indicado. Tu não tem uma estratégia de ser indicado sempre quando faz um trabalho. Não tem processos claros de como executar o teu trabalho e no final tu ser indicado. Porque contar com a sorte, porque o que acontece aqui? Terminou o trabalho, o cliente elogia e vai embora. E às vezes tu comenta, olha só, se puder me indicar. Ou própria pessoa, às vezes, muitas vezes, sem tu pedir, o cliente fala, vou te recomendar, com certeza. Já parou pra pensar nisso? E a verdade é o seguinte, a verdade é que a grande maioria do prestador de serviço que entrega um trabalho, no final, ele joga fora o trabalho. Sabe por quê? Porque o foco dele está no dinheiro. E o dinheiro não é para ser o foco. O dinheiro é para ser a consequência do que ele entregou para o cliente. O foco deve ser a indicação, se ele trabalha através da indicação. Toda vez que ele fizer um trabalho, a cabeça dele precisa estar conectada com a estratégia certa para que ele seja indicado de maneira assertiva e estratégica. Porque muitas vezes o cliente fica contente com o que recebeu. E o prestador de serviço ele não entende que quando tu faz um trabalho muito bom para o teu cliente e ele fica contente, ele gera um ativo mental que a gente chama de ativo da reciprocidade. O que é o seguinte? Vou fazer um comparativo. Imagina que tu e teu amigo e ele vai... E teu amigo tem um filho. E aí ele te convidou. Olha só, tu não quer ir no aniversário do meu filho? Né? Pega teu filho e vai lá, porque eles são amigos.
que acontece? Assim que terminou esse aniversário, quando saiu desse aniversário, que tu foi lá na casa do teu amigo com teu filho para fazer o aniversário, tu já sabe. Ali foi ativado a reciprocidade, que é o quê? Quando tu fizer teu aniversário, tu já sabe, né? Tu vai precisar convidar aquele amigo com o filho dele. Não é assim? Na hora, recebeu um presente, tal época, tá no aniversário dele, tem que dar um presente de volta. Não é assim? Isso é o ativo da reciprocidade. Por que eu estou falando isso? Porque quando tu termina um trabalho, o teu cliente, ele tem reciprocidade, ele sente isso, é um ativo que tu colocou na mente dele. E é natural isso, tu não te defende, ele está grato pelo que está acontecendo, pelo resultado que tu entregou. Só que tu não faz nada com isso. E tu precisa usar justamente esse momento para quê? Para pedir indicação, para ser indicado, e tem processos, métodos claros de como fazer isso. Só que o instalador acaba fazendo o quê? Contando com a sorte. Ele fica feliz, pega para ele o elogio, ao invés de espalhar para o mundo aquele elogio, e vai embora. Só que o prestador de serviço acha que o cliente só tem que pagar ele. Só que pagar é uma parte processual, faz parte do negócio. Contratou, fez o serviço, tem que pagar. Mas e o resto? Tem uma série de etapas que tu precisa cumprir para poder receber uma indicação, espalhar esse feedback para outras pessoas. Agora, toda a energia gerada num trabalho é jogada no lixo quando o instalador pega para ele. Então, isso é um erro gravíssimo. Contar com a sorte para ser indicado, para ter mais trabalho. E por isso que muitas vezes o cara não tem trabalho. Faz sentido? Agora, a gente já passou de 1 hora de live, mas eu vou largar. Tu que ficou até aqui comigo, eu tenho um presente para ti, tá? E eu quero que tu fique nisso. Eu falo muitas vezes isso, eu vou repetir aqui. Tá? Que é o erro número 8. Esse é um erro bônus, tá? É um erro bônus, tá? Pega a visão. Pega a visão. Pega a visão. O erro número 8 é o seguinte, ó. Fala que não vai dar e justifica com as atitudes. Não entendi, Jonathan. Acho que tá estranho para mim. Eu vou te explicar. Às vezes tem uma situação difícil na casa do cliente. E às vezes tu está lá porque ninguém conseguiu resolver. E aí tu vai lá e faz a mesma coisa que os outros dizem que não dá para resolver. Também não estou entendendo, Jonathan. Não faz sentido para mim. O que eu quero te dizer? Às vezes tem uma situação onde o papel de parede está muito justo. Ou às vezes tu precisa dar uma lixadinha para tirar uma ondulação da parede, dar uma massinha. Fazer alguma coisa que foge do teu cotidiano. Só que nessa hora tu tem duas escolhas. Tu pode dizer sim e a tua mente explodir de ideias para resolver aquilo, ou tu pode dizer não e a tua mente segue do mesmo jeito, sem fazer esforço nenhum para poder resolver. O que eu quero falar com isso? Quero te dizer o seguinte, que quando tu diz que não vai dar e aí o cliente se chateia, porque acontece assim, né? O cliente se chateia e tu vai lá para fazer. E aí tu tenta, porque tu viu que o cliente está muito frustrado. E aí tu vê que vai dando certo. Pode ser que dê certo, né? Porque o cliente insistiu, eu vou tentar igual. Sabe o que acontece quando tu tenta fazer uma coisa que tu já disse que não ia dar certo, mas mesmo assim, por insistência do cliente, tu foi lá tentar fazer? Sabe o que acontece numa situação dessa? E tu não tem controle sobre isso, tá? Desculpa te falar, não tem. A gente não consegue controlar. O que eu quero te dizer? O teu cérebro, ele vai justificar em atitudes aquilo que tu verbalizou. Se tu diz que não vai dar certo, o teu corpo vai se mexer, tuas atitudes e movimentos vão determinar aquele resultado que não é a excelência daquilo que tu faria se tivesse dito sim. Tá fazendo sentido?
Não faz sentido, Johnny. Então eu vou inverter. Se tu tivesse dito sim para aquela só, vai dar o papel. Não, vou fazer de tudo para dar, deixa comigo. O que tu vai e tu começa a fazer? Tu vai lá e começa a fazer. Aí o que acontece? Tu vai da mesma maneira, tu tá com medo que não dê, só que tu tá fazendo tanto esforço, porque tu falou lá no começo que ia dar, que tu vai fazer de tudo para aquele papel de parede dar naquela parede. Mesmo que tenha que fazer o corte de sobreposição, mesmo que tenha que emendar aquele papel, tu vai fazer de tudo, porque tu falou lá no começo que ia dar. Agora, se tu diz que não vai dar, no começo, antes de tentar, teu corpo já se mexe para quê? Para tu chegar lá no final e dizer assim, viu, eu falei que não ia dar? Só para tu ter razão. Agora, o que adianta ter razão? Vai resolver alguma coisa no teu negócio ter razão? Eu conheço uma galera, e daqui da minha cidade, que estão cheios de razão e não estão com trabalho. Uma galera. E agora, tu tem essa escolha de mexer. Eu quero que tu elenque aí pra ti, qual dessas coisas... eu erro, tá? Eu cometo muito erro. Até hoje, tem outros níveis de erros que eu também cometo. Dá pra encher de coisa aqui que pode ser ajustada. Mas qual desses daqui tu pode melhorar? Talvez tu esteja cometendo alguns erros dentro disso daqui que eu te falei. E qual um desses erros que tu pode melhorar? Qual que fica mais perto de tu conseguir corrigir, ajustar no teu negócio? E se tu vai começar do zero, presta atenção. Isso aqui é ouro. Isso aqui podia ter sido entregue numa plataforma fechada, cobrar ingresso para te dar esse conteúdo aqui. Faz sentido? Porque a maneira de tu aumentar teus resultados não é só conseguindo mais cliente. Porque se tu tá trabalhando da maneira errada, conseguir mais clientes pode te levar pro buraco. Essa é a verdade. Se tu trabalha da maneira errada, é como tu pegar um caminho, tu quer chegar em tal destino, mas tu não sabe o caminho. E tu pegou uma estrada errada, se tu acelerar, cada vez tu vai mais longe. Ao invés de te aproximar da tua chegada, cada vez tu pega mais distância. Porque dependendo do que está acontecendo no teu negócio, quanto mais cliente, às vezes pode ir ficando pior o teu negócio. Por isso precisa alinhar o teu negócio, botar ele nos trilhos para ele ir só para onde tu quer. Isso é ter negócio. E tu precisa, como prestador de serviço, quando eu falo prestador de serviço, não te subestime, instalador. Sabe por quê? Eu estou fazendo esse movimento que tu está vendo aqui. Que é para fortalecer nós instaladores, instalador, vendedor, pratiquelogista. Está muito subaproveitado a mão de obra. O gargalo do Brasil todo em negócio de papel de parede é a mão de obra. Tem mão de obra de papel de parede que é um lixo. Não, mas o meu papel eu coloco bem. Mas a prestação, a forma que tu presta o teu serviço é péssima. Acontece muito isso. E a loja perde dinheiro, o lojista perde muito dinheiro. Porque o prestador de serviço entra na casa do cliente e ferra com o nome da loja, ferra com o arquiteto, ferra com todo mundo na volta. Porque ele só pensa nele. As lojas, arquitetos, designers, estão cansados de ter profissional que só dá desculpa. O cara é especialista em dar desculpa. Agora, tem especialista, tem instalador especialista em gerar resultado. De que lado tu quer estar? Do cara que dá desculpa ou do cara que entrega resultado? E só o conhecimento é capaz de fazer tu te tornar um expert. Alguém que as pessoas vão olhar e dizer, esse é o cara. Eu só faço trabalho com esse cara. Ah, ele é mais caro, não interessa. Faço questão de pagar mais para ele, porque é ele o cara. A grande maioria do prestador vira as costas pro problema. Ah, né, isso aí. Não, cara, tá ali. Às vezes aquilo ali pode estar sendo um câncer no teu negócio e fazendo ele quebrar. Ouve o teu cliente, quais as reclamações, pergunta para a loja, para os teus parceiros, cara, o que pode ser melhorado? Tem alguém reclamando de alguma coisa? Me fala, tem que pedir, exigir da tua loja, dos teus parceiros, se alguém reclamar, tem que falar, tem que abrir a boca e apertar. Eu falo para as lojas, pode me ligar e me meter a boca se alguma coisa acontecer. Eu preciso saber, eu sou o cara que precisa saber. Porque acredite, a maioria das reclamações não chega no prestador. Os outros ficam sabendo. O prestador, às vezes, é o último a saber.
E normalmente ele vai ficar sabendo quando ele está em casa sem trabalho. Exatamente isso. Fechamos a live de hoje, hein? Tamo junto. Pega a visão. E eu tô aqui para te ajudar. Tamo junto?